Muito boa noite, estamos iniciando mais um Placar Transamérica nesta segunda-feira, 23 de outubro de 2017. E no programa de hoje vamos retratar tudo a respeito das nossas equipes. O Atlético Paranaense conseguiu uma vitória importante ontem contra a equipe do Sport por 2-1 e se afasta definitivamente da zona de rebaixamento e já começa a mirar novamente no G7. O Curitiba sábado enfrentou o Vasco lá no Maracanã, acabou empatando em 1-1. Um pontinho que é precioso, né? Não é o necessário ainda para a equipe alviverde, mas é um ponto importantíssimo para o Curitiba tentar escapar um pouquinho mais da zona do rebaixamento, já que ainda se encontra na penúltima colocação. O Paraná Clube também jogou fora de casa pela Série B no sábado contra o América Mineiro, também acabou empatando em 1-1, ponto esse que também pode ser considerado importante, já que manteve o Paraná dentro do G4. E quem também fez bonito nesse final de semana foi a equipe do Londrina, que recebeu o Paysandu, venceu por 2-0 e o Londrina vai se aproximando também do G4. Então, para o futebol paranaense, até que a rodada foi razoável, foi de razoável para bom. E tudo isso e muito mais a gente vai abordar no Placar Transamérica de hoje, que você acompanha aí no canal 59 HF e também pela internet no www.transamerica.tv.br e também você pode acompanhar o Placar Transamérica lá pelo Facebook. Entra lá no Face TV Transamérica e você pode acompanhar o Placar Transamérica e participar também, enviando sua crítica, sugestão e comentário, que é muito importante, pois afinal de contas o Placar Transamérica é feito para você e é feito por você. Começando então o placar de hoje, vamos começar falando a respeito do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que engata agora 2 vitórias seguidas, começa a chegar perto do G7 e vai ter mais um jogo nesse final de semana contra a equipe do Chapecoense aqui em Curitiba. É a chance do Atlético já colocar um pezinho ali já dentro do G7. Mas o jogo que marcou esse final de semana foi justamente a vitória contra o Sport. O Atlético larga na frente, começa ganhando por 1-0, na sequência um pênalti meio duvidoso ali do Zé Ivaldo em cima do Rogério, mas enfim, o árbitro marcou 1-1 e o Atlético consegue a vitória no segundo tempo através de Felipe Gedós. Mas as informações do Atlético, quem tem é o Eduardo Deste, que já está na linha. Boa noite, chega mais do... Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o Placar Transamérica. Ontem na Arena, o Atlético Paranaense conseguiu dar sequência aí em resultados positivos. Mais uma vitória, a segunda em sequência do Furacão dentro do Campeonato Brasileiro. Vitória importante contra o Sport Clube do Recife, 2-1, com gols de Lúcio e Gedós. O Atlético somou aí mais 3 pontos dentro da tabela de classificação deste Brasileirão. E agora passa a figurar, pleitear aquela vaga dentro da Conmebol Libertadores Bridgestone. Furacão hoje é o 9º colocado da competição. Time do técnico Fabiano Soares, que jogou e venceu com o futebol de Everton, Zé Ivaldo, Wanderson, Thiago Helena e Fabrício. Pavês, Lúcio, depois Rosseto, Coutinho, depois Gedós, Guilherme, Nicão, depois Sid Clay e Ribamar. Time rubro-negro que hoje teve reapresentação no CT Alfredo Gotardi. Amanhã ganha folga e volta a trabalhar na quarta-feira, quando o Fabiano comanda na Arena, treinamento visando a montagem da equipe para o compromisso contra a Chapecoense. Já já a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Furacão. Vamos falar do Sub-23 atleticano, que tem estreia dentro do Campeonato Brasileiro amanhã na Arena. Mas por hora eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, muito obrigado pelas informações, Eduardo Deste, aí, então retratando aí a respeito do jogo do Atlético contra a equipe do Sport, um jogo que foi bastante truncado no primeiro tempo, apesar que as melhores oportunidades foram da equipe atleticana e principalmente um lance do Douglas Coutinho. Daqui a pouco a gente vai rever os melhores momentos e o Atlético ele esteve melhor, porém com bastante dificuldade para passar pela zaga da equipe do Sport, que estava muito bem montada. Então o primeiro tempo foi um jogo muito truncado. Já no segundo tempo o Atlético melhorou, foi para cima e conseguiu abrir o marcador com o Lúcio Gonzalez, um golaço do Lúcio Gonzalez também, uma ajeitada ali do Ribamar. O Lúcio Gonzalez abriu o placar. E aí naturalmente o Sport precisando do resultado, até por
porque o Sport está brigando lá na zona de rebaixamento, o Sport teve que vir para cima. E indo para cima, acabou arrumando um pênalti que decretou o empate. Mas o Atlético daí, na sequência, com a entrada do Felipe Gedós, ganhou mais consistência, ganhou mais velocidade, foi para cima do Sport e conseguiu o segundo gol também através de uma penalidade máxima, muito bem cobrada pelo Felipe Gedós. E esse resultado é importantíssimo para o Atlético, porque o Atlético ele vinha brigando já lá perto da zona do rebaixamento e com essas duas vitórias seguidas contra a equipe do Vitória na última quinta-feira e ontem contra a equipe do Sport, aproximou o Atlético do G7. Hoje ele está a 3 pontos apenas do G7. Naturalmente que depende ainda do resultado hoje do Botafogo, que enfrenta a equipe do Corinthians. Um tropeço do Botafogo vai fazer com que a distância do Atlético para o G7 seja de apenas 3 pontos, distância essa que pode ser revertida na próxima ou talvez na outra rodada, o Atlético já consiga chegar mais próximo ainda do G7, quem sabe até colocar um pezinho. Mas sobre esse jogo, nós depois do jogo, daqui a pouco a gente vai ver os melhores momentos, depois do jogo não teve a entrevista coletiva, teve apenas uma entrevista ali do Fabiano Soares e do jogador Lúcio Gonzalez na zona mista. E quem ontem foi para a entrevista coletiva foi o Paulo Autuori. Mas primeiro vamos acompanhar a entrevista do Fabiano Soares e do Lúcio Gonzalez e aí daí vamos repercutir sobre o pronunciamento deles e sobre o pronunciamento do Paulo Autuori. Então vamos à coletiva do Fabiano Soares e Lúcio Gonzalez. Eu acho que eles não fizeram nada para ganhar o jogo, nós propomos o jogo sempre. Na primeira parte eu acho que o Magrão foi o melhor jogador deles e na segunda parte eles, sem o mérito necessário para fazer um gol, conseguiram um pênalti um pouco duvidoso, mas depois conseguimos retomar a situação, fizemos o segundo e podíamos ter feito o terceiro e o quarto, né? Na verdade que hoje era um jogo muito difícil, na primeira parte eu acho que foi espetacular, não vistosamente, mas como equipe, a equipe funcionou espetacular, não dando oportunidade ao Sport criar oportunidade de gols e nós criamos muitas ocasiões. Na segunda parte eu acho que o único erro que tivemos, eles aproveitaram com um pênalti que eu acho que o juiz ajudou um pouco, mas eu acho que a equipe cresceu como equipe, apesar do gol levado e da pressão da torcida. Eu acho que a equipe correspondeu, mostrou porque jogamos aqui no Atlético, estamos aqui do Atlético, são jogadores grandes e mostraram personalidade e conseguimos revirar, fazer o segundo gol e quase o terceiro, mas eu acho que muito pela capacidade mental da equipe, né? Não, é importante, muito importantíssima. Acho que a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Vinhamos tendo boas actuações aqui em casa, mas infelizmente não conseguimos coronar com uma vitória. E hoje acho que fizemos mais uma bela actuação e pudimos arranjar os 3 pontos que era importante para a gente. Essas bolas generalmente, por sorte, ou saem assim ou vai embora para a arquibancada. Mas nada, feliz sobretudo pela actuação do time. Acho que fizemos um grande jogo e merecemos a vitória sobretudo. Tá, então a coletiva do Fabiano Soares, coletiva não, uma entrevista apenas do Fabiano Soares e do Lúcio Gonzalez ali na zona mista, porque quando termina o jogo, os jogadores, depois que saem do vestiário, eles passam por um corredor e depois daí é determinado a entrevista coletiva, tem a sala de imprensa ali. E ontem o Atlético acabou não dando a entrevista coletiva, não relacionou ninguém para a entrevista coletiva. Quem foi para a coletiva foi o Paulo Autuori. E o Paulo Autuori ele foi não para falar a respeito do jogo, mas para criticar a torcida por ter pego no pé do Zé Ivaldo, vaiando o Zé Ivaldo, principalmente no segundo tempo, devido ao pênalti causado pelo Zé Ivaldo. Pênalti esse que, como o Fabiano Soares falou, é duvidoso, porque ali foi uma jogada de corpo, uma disputa de espaço, onde o Zé Ivaldo usou o corpo e o árbitro acabou entendendo como uma penalidade máxima e decretou o empate da equipe do Sport naquele momento. E a partir dali, a torcida começou a pegar no pé do Zé Ivaldo. Zé Ivaldo que jogou no lugar do Jonathan, então jogou improvisado ali na lateral direita. Não é um jogador de ofício do lateral direito, o Zé Ivaldo ele é um zagueiro de ofício. Mas enfim, o Zé Ivaldo não fez uma partida ruim, até porque o sistema defensivo, como foi salientado ali pelo Fabiano Soares, o
sistema defensivo do Atlético atuou muito bem, deixou pouco espaço para qualquer penetração, infiltração e finalizações da equipe do Sport. Tanto é que o Sport teve poucas oportunidades, ameaçou poucas vezes a meta do goleiro Everton. E quem teve as melhores oportunidades, naturalmente, o Atlético Paranaense. Não que tenha sido um jogo maravilhoso, que o Atlético jogou muito bem, não foi nada disso. Um jogo truncado, até porque o Sport também é uma equipe que vem tentando escapar do rebaixamento, ele vem com uma proposta de jogo. Esse aí é o gol do Lúcio Gonzalez, numa ajeitada do Ribamar ali de joelho, ajeita, e o Lúcio Gonzalez é muito feliz em pegar de primeira. E aí o pênalti do Sport, né, convertido pelo Diego Souza, e daí na sequência tem o pênalti em cima do Felipe Gedós. Felipe Gedós entra, ele é calçado ali na entrada da grande área e bateu o pênalti, bateu muito bem, bateu com força, o Magrão fazendo uma partida excelente, só que não deu para o Magrão e ali decretou a vitória. Esse lance também é uma defesa fantástica do Magrão, no cabeceio do Douglas Coutinho, isso ainda foi no primeiro tempo, né? Primeiro tempo que terminou em 0-0, e o Atlético ele teve as melhores oportunidades, e explorando muito esse jogo aéreo, principalmente com o Ribamar, né? Aí também uma outra finalização, o Atlético tentando finalizar de fora da área, porque a defesa do Sport também não permitia muita infiltração da equipe atleticana. E o Atlético ele acabou sendo melhor, tentando finalizar de fora da área, tentar vencer o goleiro Magrão, mas o Magrão é um excelente goleiro, 40 anos de idade, mas pegando tudo, né? E o Atlético conseguiu administrar também aí uma outra jogada que foi um gol perdido, né, que até o Fabiano Soares havia falado a respeito das oportunidades que o Atlético criou. Thiago Heleno também chegando por cima, o goleiro Magrão saiu mal. E esse aí no finalzinho do jogo, um contra-ataque puxado pelo Felipe Gedós para o Ribamar, só que o Ribamar foi meio fominha, tentou ele finalizar e novamente o goleiro Magrão, um toquezinho ali, conseguiu tirar para escanteio. Mas, enfim, o Atlético ele é muito melhor. E relatando mais uma vez, que depois aí não teve a entrevista coletiva, quem foi para a coletiva foi o Paulo Tuori, mas chegou nervoso, chegou já dizendo, não vou responder nenhuma pergunta, vim aqui apenas para falar. E aí começou a criticar a torcida que pegou no pé do Zé Ivaldo, que o Zé Ivaldo não merecia todas aquelas vaias. Enfim, o Paulo Tuori, com toda aquela sinceridade que ele é peculiar, acabou não respondendo nenhuma pergunta, apenas foi lá fazer um pronunciamento. Mas importante de tudo isso aí foi justamente a vitória do Atlético, essa vitória que levou o Atlético agora a 41 pontos, o Botafogo está na 7ª colocação com 44, então o Atlético está a apenas 3 pontos do G7. E agora vai ter oportunidade no próximo sábado, quando recebe a Chapecoense aqui na Arena, a oportunidade da torcida do Atlético se fazer presente, apoiar a equipe que agora começa a reta final desse Brasileirão e a chance do Atlético engatar uma arrancada para poder colocar o pé dentro do G7 e conseguir uma vaga para a Libertadores no ano que vem. E o outro jogo que também foi importantíssimo nesse final de semana foi do Curitiba. O Curitiba que foi até o Rio de Janeiro, enfrentou o Vasco da Gama lá no Maracanã, acabou tomando um gol logo de cara, o Galdesani acabou fazendo contra, o Galdesani que não entrou bem nesse jogo, o Galdesani já com 3 minutos acabou levando o cartão amarelo, mostrando uma certa insegurança, mostrando um certo nervosismo, cartão amarelo esse que merecido, porém não necessário, era uma jogada que estava ocorrendo lá no campo de defesa do Vasco da Gama, não havia necessidade do Galdesani entrar praticamente dando um carrinho e levou o cartão amarelo logo no comecinho do jogo. E aí, consequentemente, o Galdesani teve que se precaver para não tomar o segundo cartão amarelo. E nesse nervosismo que estava, quando o Nenê bate um escanteio também no começo da partida, o Galdesani acaba cabeceando contra o próprio Patrimônio e fazendo 1-0. E no segundo tempo, Curitiba daí veio com mais força para cima do Vasco, conseguiu um empate através do Rildo. Conseguiu um ponto só, não é suficiente, ainda não é necessário, até porque o Avaí ontem também conseguiu vencer e o Avaí passa o Curitiba fica na vice-lanterna. Mas esse ponto, ele passa a ser importante, até porque o Curitiba, os próximos compromissos dele são diversos compromissos com concorrentes diretos, né, para escapar da zona do rebaixamento. E qualquer ponto agora, ele passa a ser fundamental. Mas as informações do Curitiba, quem tem é Daniel Valdrigues. Boa noite, chega mais, Daniel.
Muito bem, um forte abraço pro amigo que acompanha o Placar Transamérica. Estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão retornou do Rio de Janeiro com um ponto na bagagem. Nesta segunda-feira, os jogadores estão de folga. Ganharam o domingo e a segunda-feira de folga e se reapresentam a partir de amanhã, começando então a pensar na partida diante do Sport no próximo domingo, jogando em Recife. Na rodada que aconteceu no final de semana, o Coritiba foi ao Rio de Janeiro e empatou com o Vasco da Gama, jogando com Wilson no gol, Léo na lateral da direita, Kleber Reis e o Werley, a dupla de zaga, e o Thiago Carleto na esquerda. O Jonas, o Alan Santos, o Matheus Galdesani, depois o Iago Dias, o Rafael Longini e depois o Bau Johan formaram o meio-campo, e no ataque o Rildo juntamente com o Henrique Almeida. Os gols foram anotados pelo Matheus Galdesani contra aos 15 minutos do primeiro tempo e o Rildo, que acabou empatando aos 21 minutos da segunda etapa. O Verdão terá um novo jogo fora de casa, dessa vez pela 31ª rodada, aonde vai jogar contra o Sport na Ilha do Retiro. E no sábado, dia 4 de novembro, o Coritiba volta a jogar ao lado do torcedor contra o Avaí. 19º colocado dentro da zona do rebaixamento, 32 pontos em 30 jogos. 8 vitórias, 8 empates, 14 derrotas, marcando 28 gols e sofrendo 38. Coritiba está com um saldo de 10 gols negativos. Restam ainda a partida contra o Avaí em casa, o Fluminense fora, a Ponte Preta e o Flamengo no Couto Pereira, o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, o São Paulo no Couto e a Chapecoense. Restam 8 partidas, 24 pontos em disputa e o Coritiba precisa aí de mais 15 pontos. Portanto, claro que as duas últimas rodadas o Coritiba somou pontos, venceu o Cruzeiro e empatou com o Vasco, mas precisa buscar pontos fora de casa e pode ser contra a equipe do Esporte agora no próximo final de semana. E para falar a respeito da piazada, a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20 teve recorde de público da competição. Quase 6 mil pessoas estiveram no Couto Pereira na última sexta-feira, quando o Coritiba empatou com a equipe do Cruzeiro, mas acabou perdendo o título nas penalidades. Time alviverde ficou com o vice-campeonato brasileiro Sub-20, perdendo em casa ao lado do seu torcedor. Portanto é isso, do Coritiba, segunda-feira de folga para os atletas do Verdão e amanhã começa a semana visando o compromisso diante do Sport. São as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Valeu, Daniel Rodrigues, obrigado pelas informações a respeito do Coritiba. E inicialmente vamos falar, já que o Daniel citou a questão do Sub-20, parabenizar todo o Coritiba, toda a comissão técnica e os jogadores pelo vice-campeonato do Campeonato Brasileiro Sub-20, onde Coritiba, tudo bem, perdeu o título em casa, perdeu nas penalidades máximas, mas a campanha do Coritiba foi fantástica ao longo de todo o campeonato. Perdeu para a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro é uma equipe fortíssima, já é tetracampeã do Sub-20 e a decisão acabou indo para os pênaltis e nas penalidades máximas o goleiro do Cruzeiro acabou defendendo 3 pênaltis, né? Mas enfim, valeu o esforço, valeu a conquista, um vice-campeonato brasileiro não é pouco, né? E isso mostra que está vindo muito jogador interessante lá das categorias de base, que futuramente podem ser aproveitados no time titular. E falando um pouquinho agora sobre a equipe principal do Coritiba, o Coritiba que jogou contra o Vasco no Rio de Janeiro, foi um jogo... Não que foi também um jogo fantástico, o Coritiba jogou bem, não. O Coritiba, ele peca ainda por falta de uma criatividade no meio de campo. O Coritiba tem muita dificuldade em puxar um ataque, organizar uma jogada ofensiva e enfrenta muito essa dificuldade. A escalação do Marcelo Oliveira, que ele foi com 3 volantes, Alan Santos, Jonas e Galdesani, foi no sentido de dar uma força maior para o meio de campo e tentar jogar por uma bola. Porém, o Vasco não dava essa oportunidade. O sistema do Vasco estava também muito bem montado e o Coritiba não encontrava a oportunidade para jogar por essa bola. E quando tinha a oportunidade de sair jogando, teve muita dificuldade. Esse aí foi o gol do Galdesani contra, o Nenê bateu o escanteio, o Galdesani acabou cabeceando contra, sem chance ali para o Wilson. E o Rildo empatou no segundo tempo com desvio do zagueiro do Vasco da Gama e fez 1-1. Como eu estava falando, o problema do Coritiba era justamente a criatividade, tentar explorar mais as criatividades,
porque o Vasco, ele também não é uma equipe com futebol empolgante, não, o Vasco é uma equipe esforçada também, né? Tão esforçada quanto a equipe do Coritiba. Porém, o Vasco jogando em casa, com o apoio da sua torcida no Maracanã, o Vasco foi para cima do Coritiba, tentou sufocar o Coritiba, porém o sistema defensivo do Coritiba também estava muito bem montado e principalmente quando o sistema defensivo não funcionou, o goleiro Wilson se saiu muito bem, para variar, né? O Wilson sendo também o grande destaque, fazendo umas 3 defesas dificílimas ali, impedindo que o Vasco conseguisse uma vitória. E o Coritiba, depois de ter feito o gol, o Vasco ele se desorganizou dentro de campo e começou a não apresentar nada de empolgante para tentar conseguir uma vitória. E aí que o Coritiba tinha mais oportunidades até de conseguir mais um gol ali na sequência. Porém, a falta dessa criatividade, a falta de uma organização ofensiva do Coritiba faz com que o Coritiba chegue pouco no ataque. A entrada do alemão Baldi-Johan no segundo tempo já mostra também que é um jogador que ele é mais lúcido, é um jogador que ele tem uma qualidade de passe, de lançamento e de visão de jogada muito maior do que o Longini, por exemplo, né? O Longini, que durante o tempo que esteve em campo, ainda não conseguiu apresentar nada. O Longini até agora veio para o Coritiba, veio com uma esperança de ser ali um camisa 10, um armador, mas o Longini está muito longe disso aí. E o alemão, aos pouquinhos que ele vai entrando, ele já mostra que ele tem mais qualidade do que o Longini. E a expectativa até que agora pegando um pouquinho mais de ritmo de jogo, o alemão acabe ganhando essa posição no meio de campo, porque ele já mostrou que é um jogador acima da média. No pouco tempo que ele teve em campo, tanto na partida contra o Cruzeiro, quanto nessa partida contra o Vasco, ele já mostra que é um jogador muito mais lúcido e que é um jogador acima da média, que ele pode ser muito importante para o Coritiba nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O empate deixou o Coritiba lá na vice-lanterna, até por causa da vitória do Avaí, que venceu a Ponte Preta jogando lá em Campinas, mas ele dá uma esperança para a torcida alviverde, porque o Coritiba vai mostrando que, pelo menos na superação, está com vontade de sair da zona de rebaixamento. E o ponto mais fundamental que tem é que o Coritiba vai enfrentar diversos adversários concorrentes a escapar da zona do rebaixamento. Vai enfrentar o Avaí dentro de casa, ainda vai enfrentar a Ponte Preta, vai enfrentar o Sport agora nesse final de semana fora de casa. Então são todos adversários que também estão lutando ali contra a zona do rebaixamento. Então o Coritiba vai ter diversas finais de campeonato até o término da Série A. E depende única e exclusivamente de si. E o importante é que o Coritiba começa a mostrar um futebol um pouquinho melhor. Nada de um futebol empolgante, mas é um futebol de superação. E isso dá esperança para a torcida alviverde de que o Coritiba tem condição, sim, de sair dessa situação. Mas daí, no terceiro bloco, a gente volta a falar mais a respeito do Coritiba, porque agora eu quero falar para vocês a respeito do Paraná Clube. O Paraná Clube que foi até Belo Horizonte no sábado, numa sequência de jogos aí que o Paraná está tendo contra concorrentes diretos ali do G4. Começou com o Ceará, acabou sendo derrotado. Enfrentou o América Mineiro, um empate, um pênalti ali extremamente duvidoso, muito duvidoso, e que custou um empate, apenas um pontinho para a equipe do Paraná Clube. E agora o Paraná ainda tem mais 2 compromissos importantíssimos, que é amanhã à noite contra o Vila Nova, concorrente diretíssimo. O Paraná precisa de uma vitória contra o Vila Nova, que daí afasta o Vila Nova, deixa o Vila Nova 5 pontos atrás do Paraná Clube. E na outra terça o Paraná enfrenta o Oeste, que é o outro concorrente. Se o Paraná consegue uma vitória contra o Vila Nova, uma vitória contra o Oeste, o Paraná já praticamente encaminha a sua classificação, o seu acesso à Série A. Mas as informações do Paraná, quem tem é Fran Azevedo. Boa noite, chega mais, Fran. Fala aí, galera do Placar Transamérica, exatamente isso. Estou chegando com as informações do Paraná Clube aqui no programa. Estou no palco aqui, ó, da decisão, como o técnico Matheus Costa definiu o jogo com o Vila Nova nesta terça-feira, às 9h30 da noite, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o treinador não terá aí a presença do Robson, que está suspenso. Além dele, o tricolor tem várias dúvidas. O meia João Pedro, meia Renatinho,
o atacante alemão e o volante Vinícius Quis, que devem passar por uma reavaliação aí para saber se tem condições de jogo. O alemão e o Renatinho não atuaram na partida passada, eles são retornos, mas não chegaram a treinar aí nesses dias parados por causa de microlesões musculares aí, os dois, então por isso que eles passam por reavaliações. A boa notícia é o retorno do lateral direito Cristóvão, que cumpriu suspensão automática na rodada passada e volta a compor a equipe aí do técnico Matheus Costa. Então, um duelo bastante decisivo, já que o Vila Nova também briga aí pelo acesso, briga para entrar no G4. Paraná Clube é o quarto colocado ali na tabela, então vai ser basicamente uma final de campeonato, como os jogadores e comissão técnica vêm classificando. Essas foram as informações do Paraná Clube. Tem promoção de ingressos ainda para essa partida. A diretoria paranista estendeu aí a promoção. Tem ingressos a R$ 25,00, então a expectativa de casa cheia aqui. Vila Capanema lotada nesta terça-feira às 21h30, 9h30 da noite. Paraná e Vila Nova. Um beijo para vocês. Um beijo para você também, Fran. Obrigado pelas informações e tá aí. Então, o Paraná Clube vai ter uma partida decisiva amanhã à noite contra a equipe do Vila Nova. E esse jogo que o Paraná teve no último sábado contra a equipe do América Mineiro foi um jogo bastante difícil, até porque o Paraná Clube jogou desfalcado, sem o Renatinho, que estava cumprindo suspensão, o Cristóvão, o Alemão, e aí teve que fazer alguns improvisos. O Paraná Clube ele começou bem o jogo com esse pênalti sofrido pelo Feijão, né, e muito bem batido pelo João Pedro. Né. O João Pedro bateu forte no canto e decretando 1-0. E aí o pênalti em cima do jogador Luan, do América Mineiro. Um pênalti ali extremamente duvidoso, porque não se sabe quem que tocou nele, porque o Richard, ele tirou a mão. Na hora que o jogador estava passando, ele tirou a mão. Né? E no restante da partida, o América Mineiro até tentou chegar, porém, o sistema defensivo do Paraná muito bem composto. Brock e Maidana dando muita segurança. A ausência do Cristóvão ele foi suprida muito bem pelo jogador Júnior, que o Júnior ele era o titular antes da vinda do Cristóvão. Então o Júnior defensivamente também não deu muito espaço para que o América Mineiro tentasse qualquer tipo de jogada. E as jogadas principais do América Mineiro foram todas jogadas de fora da área, porque de dentro da área o sistema defensivo do Paraná é muito sólido. O Brock e o Maidana impecáveis ali na marcação, ali dentro da grande área. Os laterais também se houveram muito bem, principalmente o Júnior, que substituiu o Cristóvão, e o Gabriel Dias, que também é titular absoluto, e o Vinícius Quis. O Vinícius Quis, a única questão que a gente percebe que ele vem substituindo o Leandro Vilela, que está se recuperando de uma lesão. O Vinícius Quis ele não tem a qualidade de marcação do Vilela, então ele acaba dando um pouquinho mais de espaço para a equipe adversária tocar a bola ali no meio de campo. Mas enfim, mas não compromete também. E o João Pedro é um jogador que é bastante lúcido, porém o João Pedro acabou se contundindo no final do primeiro tempo, sendo substituído no segundo tempo, e é dúvida, amanhã provavelmente não vai jogar amanhã. E para amanhã, nesse jogo importantíssimo do Paraná, tem uma possibilidade da volta do Renatinho, uma possibilidade da volta do Alemão e a volta do Cristóvão. Quando se fala em possibilidade, justamente como a Fran falou, eles estão se recuperando de processos de microlesão e ainda são dúvidas para o jogo de amanhã. Mas amanhã a expectativa é que o principal jogador do Paraná Clube esteja em campo, que é a torcida paranista. Que a torcida paranista compareça, apesar do horário 21h30, que a torcida paranista compareça em massa para dar força para que o Paraná consiga. Essa vitória é fundamental para a equipe paranista. Tanto essa vitória contra o Vila Nova, quanto no próximo jogo contra a equipe do Oeste. São as duas partidas mais importantes do Paraná nesse campeonato da Série B. E a expectativa é que o Paraná consiga essas duas vitórias. E quem conseguiu uma vitória importantíssima foi a equipe do Londrina. Londrina recebeu o Paysandu, Londrina que vinha numa oscilação dentro do Campeonato Brasileiro, agora começou a se firmar e ainda há tempo do Londrina buscar uma vaga dentro do G4. Mas as informações do Londrina, quem tem é a Débora Mussi. Boa noite, tudo bem, Débora? Olá, boa noite para você que está ligado aqui no Placar Transamérica desta segunda-feira.
No último sábado, Londrina recebeu o Paysandu no Estádio do Café e engatou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B. Logo no início do jogo, o Tubarão fez valer o fator casa. Negueba aproveitou a falha adversária e na sobra mandou para o fundo das redes e abriu o placar no Estádio do Café. Em seguida, uma nova falha do setor defensivo deixou Carlos Henrique de frente para o gol, que de perna esquerda marcou o segundo do Londrina. O Tubarão ainda teve um pênalti desperdiçado por Germano, que bateu mal e mandou a bola na trave. Fim de jogo, Londrina 2, Paysandu 0. Com o resultado, o Alviceleste subiu para a 7ª posição na tabela de classificação e agora está com 46 pontos. Além disso, se mantém com o melhor ataque do campeonato, com 49 gols. O líder internacional vem logo atrás com 47 gols marcados até aqui. O técnico Cláudio Tencati definiu o comportamento do time como regular e ainda lembrou que, mesmo com o pênalti perdido, a equipe não caiu de produção. Olha, é importante o resultado, no geral o comportamento do time de novo foi um comportamento regular. Essa vai falar assim, pô, nós vamos jogar da maneira que talvez jogou com Juventude. Se não, o time era a terceira partida seguida num intervalo de 10 dias. A 12 dias. Então é normal que o time teria um cansaço a mais, jogadores não produziriam no mesmo nível, mas ainda fomos consistentes, poderia o placar ter sido 3-4-0 e não há dúvida a respeito disso. Levar a pressão é normal, vai levar a pressão também, o adversário é qualificado, quer jogar, precisa do resultado, então eu acho que todo esse confronto e esses detalhes acontecem, né? Então, mas a postura em geral foi importante porque a maturidade, mesmo a partir da perda do pênalti ali, o time não teve em campo, até cresceu, né? Melhorou o volume de jogo, melhorou a transição e não sentiu. Então eu vejo fundamental isso aí. A bola rola novamente no próximo sábado, quando o Londrina enfrenta o ABC fora de casa. E essas foram as informações do Londrina para o Placar Transamérica. Retorno com você. Valeu, Débora Mus, trazendo as informações do Londrina e realmente essa vitória é importantíssima para o Londrina que vem num crescimento agora nessa reta final da Série B e justamente jogando em casa fez valer o mando de campo, que o Londrina tinha bastante dificuldade em jogar dentro de casa e agora o Londrina parece que aprendeu a jogar dentro de casa. E já fez esse gol logo no começo da partida com o Negueba que vem se destacando demais na equipe do Londrina, ampliou logo em seguida com o Carlos Henrique veio do PSTC, e naturalmente que o Paysandu teve que ir para cima, porque o Paysandu precisa ainda fugir até de uma possibilidade de uma zona de rebaixamento e o Paysandu veio para cima da equipe do Londrina, porém o sistema defensivo, principalmente quando foi exigido, o goleiro César também se saiu muito bem. O Londrina, ele ganha, esse lance aí é o árbitro... o bandeirinha entendeu e realmente a bola saiu, né? Houve o gol do Paysandu, mas a bola havia saído. O Londrina depois acabou tendo um pênalti também a seu favor, pênalti esse que o Germano acabou desperdiçando, chutou na trave, né? E o goleiro do Paysandu também fazendo grandes defesas ali. Mas isso tudo mostra o quê? Mostra uma consistência da equipe do Londrina. Londrina é uma equipe que já está mais consistente agora, está mais segura, está mais madura, como o próprio Tencati falou, e vai já se aproximando, já está com 46 pontos, precisa de pelo menos uns 62, 63 pontos para conseguir o acesso para a Série A e tem oportunidade. Basta continuar jogando da maneira que está jogando. Mas vamos continuar na torcida. Agora eu quero falar para vocês do Consórcio Sevopa. O Consórcio Sevopa são mais de 50 anos de tradição, realizando sonhos de milhares de pessoas. O Consórcio Sevopa que disponibiliza para você planos para moto, automóvel, imóvel, até mesmo para uma constituição de renda, para uma aposentadoria ou até para uma financeira. Tudo isso aí você pode contar com o serviço do Consórcio Sevopa. Chama lá um representante e ele vai estudar com você um plano adequado às suas necessidades. Agora, um conselho que eu lhe dou, cuidado com quem você aplica o dinheiro. Você tem que aplicar com quem lhe passa segurança, quem lhe passa credibilidade. E o Consórcio Sevopa lhe passa tudo isso pelos seus mais de 50 anos de tradição. Pensou em consórcio Sevopa. Afinal de contas, a vida pede e o Consórcio Sevopa está aí para lhe ajudar a realizar todos os seus sonhos. E o consórcio é muito tranquilo, é só você chamar um representante, vai ter diversas opções, opção para imóvel, para automóvel, para moto, e uma opção com certeza vai caber dentro do seu orçamento.
Nós vamos para um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com o Placar Transamérica. Voltamos já. Só foi rapidinho, já estamos de volta. Placar Transamérica dessa segunda-feira, semana se iniciando, porém a bola ainda vai continuar rolando. Hoje nós temos o último jogo da 30ª rodada da Série A, onde o Botafogo vai receber o Corinthians, logo mais às 20 horas, que vai fechar a 30ª rodada da Série A. Rodada essa que começou no sábado com o jogo do Curitiba com o Vasco, e ontem nós tivemos o restante dos jogos, faltando então apenas Botafogo e Corinthians para fechar a 30ª rodada. Mas vamos aos gols da Série A desse final de semana. O Atlético Paranaense venceu o Sport, Lúcio Gonzalez abriu o marcador. Diego Souza de pênalti deixou tudo igual. E Felipe Gedós também de pênalti decretou a vitória atleticana. Vasco e Coritiba ficaram no empate. Galdesani contra abriu o placar para o Vasco. E Rildo descontou. O Santos venceu o Atlético Goianiense. Ricardo Oliveira marcou o único gol da partida. O São Paulo venceu o Flamengo. O time paulista chegou ao primeiro gol com Lucas Prato. E após cruzamento de Cueva, Hernanes ampliou. O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro. Thiago Neves, aproveitando bela jogada, abriu o placar para o Cruzeiro. No segundo tempo, Otero de cabeça deixou tudo igual. Aí apareceu o Robinho, que marcou outras duas vezes. Final, Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1. O Palmeiras faturou o Grêmio. Dudu abriu o marcador com esse chute aí, ó, de fora da área. Moisés ficou com o rebote e ampliou. Dudu marcou o terceiro. E Michel, já no final do jogo, até chegou a descontar para o Grêmio. O Bahia venceu o Vitória. Mendonça tocou na saída de Kaique para abrir o placar. O Vitória conseguiu um empate com o Wallace, que aproveitou falha da defesa do Bahia. Mas Edgar Júnior sozinho deu números finais ao placar do clássico. Final Bahia 2, Vitória 1. O Avaí venceu a Ponte Preta. Rômulo e Júnior Dutra fizeram para o Leão, enquanto Danilo Barcelos descontou para o time da casa. Final Avaí 2, Ponte Preta 1. A Chapecoense venceu o Fluminense aos 3 minutos do primeiro tempo. Reinaldo cruzou na medida para Arthur sozinho abrir o placar. Em escanteio cobrado, Wellington Paulista foi esperto e ampliou. Final Chapecoense 2, Fluminense 0. Tá, então os gols da Série A que ocorreram nesse final de semana. Como eu falei, ainda falta mais um jogo do Botafogo e Corinthians para fechar a 30ª rodada da Série A. Mas sem computar esse jogo, vamos até a classificação da Série A, como é que ficou depois dos jogos que se encerraram ontem. Com a 30ª rodada parcialmente encerrada, temos a tabela do seguinte modo: o Corinthians, que vai jogar hoje contra o Botafogo, segue como líder com 59 pontos. O Palmeiras vem logo atrás, em segundo com 53, mesma pontuação do Santos em terceiro lugar. O Grêmio segue em quarto com 50 pontos e o Cruzeiro em quinto com 47 pontos. O Flamengo vem em sexto lugar com 46 pontos. O Botafogo em sétimo com 44 e o Vasco com um ponto a menos em oitavo lugar. Em nono lugar e em décimo seguem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, ambos com 41 pontos. A Chapecoense vem em 11º, junto com o Bahia em 12º e o Fluminense em 13º, todos com 38 pontos. Com 37 temos o São Paulo em 14º, o Sport em 15º com 35 pontos e o Avaí em 16º com 34. Abrindo a zona de rebaixamento, a gente tem o Vitória em 17º lugar com 33 pontos, a Ponte Preta em 18º com 32, mesma pontuação do Coritiba, que está na vice-lanterna em 19º. Na lanterninha a gente tem o Atlético Goianiense com 26 pontos. Apenas reforçando que hoje a gente tem o fechamento da 30ª rodada com um jogo no Engenhão às 8 horas da noite entre Botafogo e Corinthians.
Tá, então a classificação da Série A, dependendo ainda desse último jogo para fechar a classificação definitiva da 30ª rodada, Corinthians líder isolado, e a briga ali passa a ser na segunda colocação, onde fica se alternando Palmeiras, o Santos, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, que estão alternando a sua colocação ali até pelos tropeços que o Grêmio teve nesse final de semana, que o Flamengo teve nesse final de semana e o que o Cruzeiro também teve, mas daqui a pouquinho a gente vai falar desses tropeços aqui, porque agora vamos também, já que estamos vendo os gols e a classificação, vamos ver os gols e a classificação também da Série B. Então, começando com os gols da rodada da Série B. América Mineiro e Paraná ficaram no 1-1. João Pedro abriu o placar para o time paranista ainda na etapa inicial. E Bill deixou tudo igual no segundo tempo. O Londrina venceu o Paysandu. O Leque abriu o placar com Negueba. Carlos Henrique foi lá e ampliou o final 2-0. O Guarani venceu o Juventude. Kaique novamente foi o autor dos 2 gols da partida. O ABC venceu o Náutico, o Tonhão tentou de cabeça, mas caiu e fez de pé direito mesmo. O William de pênalti empatou. E Lucas Coelho decretou a virada do ABC. CRB e Boa Esporte ficaram no 1-1, Adalberto apareceu livre para desviar e abrir o marcador. Paulinho aproveitou e deixou tudo igual. Ceará e Figueirense também empataram, o Figueirense abriu o placar com Dudu Vieira. No lance seguinte, o Ceará aproveitou falha da zaga do Figueira e Lima empatou. Dudu Vieira novamente marcou para os catarinenses. Mas Pio foi lá, cobrou falta com perfeição e deixou tudo igual, final 2-2. O Internacional venceu o Criciúma, Leandro Damião lançou o Eduardo Sacha, que dividiu com o Maicon e marcou contra. Aos 15, ampliou com Vitor Cuesta. O Tigre descontou aos 32 com cabeçada de Edson Borges. Silvinho de pênalti deixou tudo igual. Mas Camilo lançou Carlos e garantiu a vitória gaúcha. Final Inter 3, Criciúma 2. Brasil de Pelotas e Santa Cruz também ficaram no 1-1. Ananias e Marlon foram os autores dos gols. O Goiás venceu o Luverdense, Alex Alves e Ailon fizeram os gols do Goiás e Moacir chegou a descontar para o Luverdense, final 2-1. Tá, então os gols também da Série B desse final de semana e vamos ver como é que ficou a classificação depois de concluir a 31ª rodada da Série B. Com o fechamento da 31ª rodada da Série B, a classificação ficou do seguinte modo: o Internacional segue líder com 61 pontos, o América Mineiro em segundo com 56, o Ceará em terceiro com 55, o Paraná em quarto com 53 e o Vila Nova em quinto com 51. Em sexto temos o Oeste com 49 pontos, o Londrina em sétimo com 46 e o Juventude em oitavo com 45 pontos. O Criciúma segue em nono com 42, o Goiás em décimo com 41. Brasil de Pelotas, 11º, Boa Esporte, 12º e Paysandu, 13º, seguem com 39 pontos. Já com 38 pontos, temos o Paysandu em 13º, o Guarani em 14º e o CRB em 15º. Em 16º, tem o Figueirense com 36 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, temos o Luverdense em 17º com 35. Santa Cruz em 18º com 31 pontos. O Náutico em 19º com 27. E o lanterna da Série B é o ABC em 20º lugar com 25 pontos. Tá, então, classificação da Série B, classificação essa que mostra que essas rodadas finais vão ser muito importantes, principalmente ali na zona do rebaixamento, que a briga está grande ali, Figueirense, Goiás tentando escapar da zona do rebaixamento, praticamente ABC e Náutico já estão rebaixados, não matematicamente, mas com as campanhas que vem fazendo, dificilmente vão escapar do rebaixamento. E já em relação à Série A, a gente já retratou ali também a briga ali pela segunda colocação dentro do G4,
que é a briga que está mais acirrada. Até porque existe uma alternância muito grande. Quando uma equipe começa a embalar, começa a se firmar na segunda colocação, daqui a pouco já tropeça. E os tropeços que nós tivemos, um deles, que é impressionante, o Grêmio. O Grêmio que vem apresentando melhor futebol no primeiro turno, no segundo turno desandou, vai se distanciando cada vez mais da segunda colocação e tropeçou, claro, que jogou com uma equipe alternativa, porque está visando mais a decisão da Libertadores, mas o Grêmio acabou perdendo para o Palmeiras em casa, tomou 3-0 logo de cara, depois acabou descontando. E o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, deu uma entrevista depois do jogo. Vamos à coletiva do Renato Portaluppi. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, faltou só um pouquinho de entrosamento, que é uma coisa normal. Segundo tempo, infelizmente, nós tomamos um gol logo no menos de 3 minutos, e aí desandou um pouquinho. Tivemos que abrir, damos espaço para o time do Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores rápidos, jogadores inteligentes. Infelizmente, no final do primeiro tempo, o Bruno sentiu. Eu não tinha outro zagueiro no banco. Eu coloquei o Marcelo aí, até porque ele já jogou aí. Coloquei o Caio na lateral esquerda, que ele já treinou coletivos comigo na lateral esquerda, e coloquei o Jailson, para não colocar o Conrado, que é um garoto. Poderia sentir um pouquinho o jogo, principalmente se tratando do Palmeiras, mas não foi por causa da substituição. Infelizmente, nós tomamos gol no início do segundo tempo e erramos muitos passes, começamos a dar espaço para o Palmeiras. O Palmeiras se aproveitou e fez os 3 gols. Tá aí, Renato, tentando explicar essa derrota do Grêmio, e realmente o Grêmio praticamente abriu mão de disputar o título e hoje vai ter que se contentar em brigar por um G4, se possível, ou até mesmo por um G7. E a outra equipe que também vinha bem no campeonato, só que agora já tropeçou contra a equipe do Curitiba, ao ser derrotada aqui em Curitiba, e agora tropeçou novamente contra a equipe do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que não vinha bem, mas acabou vencendo a equipe do Cruzeiro. E esse tropeço do Cruzeiro foi explicado depois pelo Mano Menezes. Vamos à coletiva do técnico Mano Menezes. Depois do gol de empate, nos desorganizamos um pouco. Começamos a dar contra-ataques. 1-1 é ruim na tua casa, mas 2-1 ou 3-1 para o adversário é pior. E a gente esteve muito ansioso para querer fazer o 2-1. Certamente alguns jogadores nossos já desgastados e por isso algumas alterações, e até talvez teria mais 2 para tirar ainda por desgaste, mas já não tinha mais. Contribuiu para que o meio-campo ficasse um pouco aberto demais. Tirei Henrique na última alteração e tomamos o gol do 3-1 imediatamente. Se tivesse tomado o 3-1, certamente não tiraria o Henrique aquela hora, porque não exporia a equipe desnecessariamente para daqui a pouco deixar um placar ainda mais elástico. Aconteceu. Eu acho que a gente tem sofrido bastante por falta de mais força na última linha de ataque. Nossos jogadores são extremamente técnicos, nós jogamos assim alguns jogos, mas na hora em que você precisa mais contundência, como hoje, por exemplo, ficou evidente que fez falta um homem mais de força, um homem mais de característica de finalizador aí na frente. Está aí o técnico Mano Menezes tentando explicar essa derrota. Agora, outro destaque desse final de semana no futebol foi justamente o PSG, porque hoje, quando o PSG joga, desperta toda uma atenção do mundo todo em cima do Neymar, e o Neymar acabou sendo o destaque do PSG. Até quem vai falar sobre isso aí, vai trazer essas informações, é o Matheus Vieira. Chega mais, Matheus. Boa noite a você que acompanha o placar Transamérica. Definida as semifinais da Copa do Mundo Sub-17 na Índia. O Mali derrotou a Gana por 2-1. Espanha venceu o Irã por 3-1. A Inglaterra goleou os Estados Unidos por 4-1. E o Brasil, de virada, venceu a Alemanha por 2-1. Com isso, Inglaterra e Brasil se enfrentam na quarta-feira na primeira semifinal, às 9h30.
Já a Espanha jogará com o Mali na segunda semifinal, ao 12h30. Aqui foram informações do futebol internacional com Matheus Vieira. Retorno com vocês no Placar Transamérica. Valeu, Matheus Vieira, falando aí sobre essa conquista do Sub-17 da Seleção Brasileira Sub-17 sobre a Alemanha. E agora sim, falando a respeito do Neymar, vamos acompanhar o destaque do Neymar nesse final de semana. O clássico entre o Paris Saint-Germain e o Marselha foi tenso dentro e fora de campo. Nos arredores do estádio Velodrome, torcedores da equipe local enfrentaram as forças de segurança. Pelo menos 3 policiais ficaram feridos e 10 torcedores foram presos. Dentro de campo, o PSG arrancou um empate por 2-2 na casa adversária. Mas Neymar perdeu a cabeça e recebeu 2 amarelos no espaço de 3 minutos. No lance da expulsão, o brasileiro sofreu falta de Lucas Ocampos e encarou o argentino, que se jogou ao solo simulando a agressão. E foi um lance que eu tentei continuar a bola depois de ter sofrido a falta. E tomei um golpe e fiquei revoltado de tomar um golpe por trás. Por isso que eu acabei girando, tomando satisfação. Falando assim, pô, por quê? Tá doido? Por trás ainda, jogo parado. E aí o cara valorizou e eu fiz tudo que o árbitro queria. Eu acho que era me expulsar e aparecer um pouco mais com os jogadores. O Paris Saint-Germain lidera o campeonato francês com 26 pontos ganhos. Tá aí então, o destaque Neymar acabou sendo expulso nesse final de semana. Quero falar para vocês agora da LM Telecom. A LM Telecom é uma empresa especializada em radiocomunicação. A mais completa linha de radiocomunicadores você encontra na LM Telecom. Radiocomunicadores para festas, empresas, eventos, segurança, para colégios, enfim, qualquer que seja a necessidade de radiocomunicação, a LM Telecom tem a solução. Venda, locação, manutenção com uma equipe altamente especializada, tudo isso você encontra na LM Telecom. Entre em contato lá no 3024 1200, 3024 1200, LM Telecom, especializada em radiocomunicação. Nós vamos para mais um rápido intervalo, dentro do instante estaremos de volta com o Placar Transamérica. Voltamos já. E estamos de volta com o Placar Transamérica e finalizando o placar de hoje, vamos com as últimas informações do Atlético com Eduardo Deste. Chega mais do... Muito bem, a gente retorna aqui no Placar Transamérica desta segunda-feira, atualizando as informações do Furacão, Sub-23 atleticano, que vai fazer a sua estreia dentro do Campeonato Brasileiro amanhã, 19h, compromisso contra o Santos. Técnico Thiago Nunes, utilizando a formação atleticana, utilizando a base rubro-negra, que teve aí bons resultados ao longo deste ano de 2017. O Atlético acabou chegando, e bem inclusive, na última competição nacional, mantém essa espinha dorsal, praticamente a mesma equipe, para este Campeonato Brasileiro Sub-23. Furacão volta a campo amanhã para fazer a sua estreia na competição, jogando contra o Santos, adversário complicado, mas o Furacão vai buscar uma vitória e uma estreia com o pé direito dentro deste Campeonato Brasileiro de Aspirantes, temporada 2017. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Eduardo Deste, obrigado pelas informações e nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta às 19h, amanhã às 19h, aqui no canal 59 com mais informações das nossas equipes no Placar Transamérica. Agradecemos o carinho da audiência de vocês, um grande abraço e até lá.